Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal e com mais notícias, grandes novidades do nosso Vascão. Amanhã, enfim, vai chegar o dia que a gente tanto está esperando, o jogo da semifinal, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Fluminense. Vamos falar muito desse jogo, onde você vai poder assistir essa partida aí. Vamos falar também da provável escalação do Vasco, vamos trazer informações do mercado, possibilidade de chegada do Renan Lodge, o jogador vem tendo aí reuniões constantes com a diretoria do Vasco, e está muito perto de, quem sabe, ser nosso novo lateral esquerdo. Vamos falar também aqui da situação do PH. O jogador recebeu sondagens aí de clubes da Alemanha, Itália e também da Arábia Saudita. Muita coisa para a gente falar do acordo estrondoso feito pelo Vasco e a Nike, que vem quebrando a internet, cara. Muita coisa para a gente falar no vídeo hoje. Mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado aos nossos inscritos aí. Falta cerca de 150 inscritos aí para a gente chegar a 227 mil inscritos. Se você não está inscrito no canal, amigo, se inscreve. É de graça, dá essa moralzona. Se puder compartilhar também com seu amigo vascaíno, vou agradecer demais, hein? Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no canal aí. Valeu demais aí. Quem está hypando também nossos vídeos, você não faz ideia da diferença que você está fazendo aqui no nosso canal. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, amanhã é dia de clássico aí na Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Fluminense na primeira semifinal desse jogo tão importante, desse confronto muito importante na nossa história. E esse jogo terá transmissão do Sport TV, Premier Clubes e Amazon Prime Video. Para deixar claro, não terá transmissão da Rede Globo. O jogo da Globo será hoje, às 9h30, Cruzeiro e Corinthians. Eles não vão passar o clássico entre Vasco e Fluminense. E também esse jogo será às 8 horas da noite, horário que a Globo não transmite jogos. E a grande expectativa de todos nós torcedores é que o Vasco possa sair vivo, né, para o segundo jogo. Porque a decisão é o segundo jogo e esse jogo também é muito importante, cara. Eu trato esse jogo como mais importante justamente por isso, porque o Vasco não vem bem. O Vasco vem muito mal aí. O fim da temporada do Vasco foi melancólico, trágico. O fim da temporada do Vasco quase caiu para a segunda divisão. E esse ponto é um ponto que o torcedor ainda não esqueceu. É um ponto que machuca, que dói ainda. Por mais que a gente tente se apegar a fazer toda a diferença, empurrar, torcer, acreditar que é possível, mas quando você olha os resultados, os últimos resultados, é doído, cara. É muito doído. E claramente aí, o Vasco não é favorito diante do Fluminense nesse confronto. E na minha opinião, o primeiro jogo é um jogo essencial para o Vasco sair vivo. O Vasco tentar jogar bem, para tentar ganhar moral para o segundo jogo, porque se joga bem, e por exemplo, se fizer 50% do que fez naquele clássico que a gente venceu no Brasileiro, por 2-0 aí no segundo turno, o Vasco tem condições de se classificar, porque se jogar daquela maneira, meu amigo, aí a gente pode estar a um passo da final, porque aquele jogo foi impecável, o Vasco foi impecável diante do Fluminense, é verdade, era um outro Vasco, era um outro Fluminense, outros momentos das duas equipes, depois dali o Vasco praticamente decaiu, o Vasco morreu, acabou o Vasco, e depois o Fluminense reacendeu, né? O Fluminense evoluiu demais na mão do Zubeldia, que estava chegando naquele momento ali no clássico diante do Vasco. E agora chega em momentos opostos, o Vasco embaixo e o Fluminense muito em alta. O Fluminense já está na Libertadores com a vaga de grupos, mano. Os caras conseguiram essa vaga no Campeonato Brasileiro. Como a gente vem falando em alguns vídeos, teve um dado momento na temporada que o Vasco estava 1 ou 2 pontos do Fluminense. Era vencer o São Paulo e o Fluminense não venceu, o Vasco ultrapassava o Fluminense. A gente ainda tinha um confronto direto diante do Botafogo, que era um jogo de 6 pontos, onde você já ultrapassaria o Fluminense e ainda passaria o Botafogo. Com certeza ali o Vasco deixou muito a desejar, não teve força suficiente para se manter na parte de cima da tabela. O time arregou, literalmente, foi muito arregão o time do Vasco nessa temporada e perdeu uma ótima oportunidade de já estar garantido na Libertadores em 2026. Mas águas passadas, hoje a realidade é essa, o Fluminense favorito e o Vasco vai tentar superar suas limitações. Essa é a frase, superar as limitações. O Vasco, se não conseguir se superar nesse jogo, vai ser eliminado. Porque o time do Vasco é muito ruim mesmo, e o treinador é fraquíssimo, horroroso, o Fernando Diniz, e se não mudar essa maneira de jogar do Vasco nos últimos jogos, de 8, 7 derrotas, o Vasco vai perder feio já no primeiro jogo. A gente torce por uma postura diferente, uma postura de final, cara. O Vasco tem que entrar com sangue nos olhos, é guerra amanhã. Só vitória ou empate interessa para o Vasco no jogo de amanhã.
uma derrota feia, acabou, mano. O sonho acabou. Quando que o Vasco vai poder de novo jogar uma semifinal de Copa do Brasil? A gente não sabe. Como eu venho falando nos vídeos, cara, infelizmente, velho. Todo ano é Palmeiras ou Flamengo que ganha, mano. Todo ano é isso, todo ano é a mesmice. E esse ano, justamente nesse ano, eles não estão em disputa desse título. É a maior chance que o Vasco tem, cara. Com elenco limitado, contra adversários que o Vasco conseguiu jogar bem no Brasileiro, exceto o Corinthians, que o Vasco é um freguês extremo do Corinthians. Mas, cara, hoje o futebol praticado pelo Corinthians, é possível que caso a final seja Vasco e Corinthians, o Vasco ganhe. Deu o troco do Mundial que a gente perdeu, culpa do Edmundo que perdeu o pênalti. Torcedor, óbvio, espera um bom resultado amanhã e uma nova postura, que o Vasco seja um novo time. O Vasco seja um novo time que ganhe essa partida. Amanhã é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Pumita na lateral esquerda, meio campo ali com o Thiago Mendes, Barros, Coutinho na armação, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes. Esse é o Vasco que vai encarar o Fluminense amanhã. Praticamente o mesmo time que venceu por 2-0 o Fluminense lá no segundo turno, onde a gente deu show. Coutinho destruiu o Fluminense. Ryan acabou com o Fluminense, ainda fez um C. É o mesmo time praticamente, sem um Piton. Mas, cara, a postura tem que mudar. Se tiver, como eu falei, 50% da vontade que teve naquele jogo, do futebol apresentado naquele jogo, o Vasco consegue ganhar do Fluminense pelo menos de 1-0. Entendeu? Pelo menos de 1-0. Vamos torcer bastante aí. Um confronto difícil, equilibrado, mas tem um favoritismo ainda do Fluminense. O Vasco vai ter que jogar muito para derrubar esse favoritismo do Fluminense. Comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar para amanhã. Na minha opinião, 1-1 amanhã, cara. Acho que amanhã vai ser empate e tudo vai ficar para o segundo jogo. Bom, pessoal, ontem tivemos aí, finalmente, o maior acordo da história do Vasco quanto ao fornecimento esportivo, né? O Vasco fechou aí com a Nike a parceria de 7 temporadas, de 7 anos aí de Nike no Vasco, e com um contrato absurdo, né? O Vasco receberá cerca de 300 milhões durante esses 7 anos e receberá de 35 a 42 milhões de reais anuais aí com a parceria da Nike, né? Isso tudo pode chegar a 42 milhões, o Vasco batendo metas estipuladas pela empresa. Se o Vasco bater essas metas, vai receber anualmente 42 milhões da Nike. É o maior fornecedor esportivo da história do clube, tanto em marca e também em valores, né? Porque a Nike é a maior marca esportiva que existe na face da terra e claramente aí veio para agregar e muito, cara, o Vasco. O Vasco vai se tornar um clube global da Nike. O Atlético Mineiro não será um clube global. Foi confirmado de fato que o Atlético Mineiro não será um clube global, diferentemente do Vasco. O Vasco é um clube global, assim como é Barcelona, Inter de Milão, Tottenham, PSG, Atlético de Madrid, o próprio Corinthians, Seleção Brasileira e por aí vai. Esses times de elite, o Vasco se juntou a eles. Com certeza ali, a gente torce muito para que essa parceria seja uma parceria maravilhosa durante esses 7 anos e no fim desse contrato, o contrato seja renovado por mais temporadas, né? Porque eu quero a Nike eternamente no Vasco. E segundo as informações do Globoesporte.com, como que ficarão as camisas, né? Ontem teve o vazamento já da camisa número 1, a preta. Essa camisa que está aparecendo na sua tela é a camisa que será jogada pelo Vasco na temporada de 2026. Essa camisa é a camisa oficial do time principal do Vasco. Também teve o vazamento do time de Júnior, que vai ser utilizada na Copinha, uma camisa bem provisória, realmente, somente para os jogadores utilizarem na Copa São Paulo, onde o Vasco historicamente não consegue ir tão além assim na competição, e a Nike fez um modelo bem provisório para os jogadores. E a camisa? E como que será a camisa 2? A camisa 2 será na cor branca, obviamente, com os detalhes pretos nas mangas e na gola, muito semelhante ao que é o modelo número 1, e claro, com a cruz de Cristo. Essa é a informação. Vale ressaltar que não temos informação se a camisa terá a faixa atrás. Ainda não foi divulgado se a camisa somente será igual a essa da capa atualmente, né, que só tem a faixa na frente e não tem atrás. E a camisa de goleiro deverá seguir o padrão global da Nike, que vem sendo utilizado em todos os clubes aí patrocinados pela marca norte-americana. Ainda não tivemos mais detalhes quanto ao uniforme 3, que será lançado ao longo da temporada, mas como eu já falei várias vezes no canal, deverá ser no modelo Total 90 e as informações iniciais davam conta que essa camisa seria azul com o escudo do Vasco centralizado, não a cruz de Malta, o escudo. Vamos torcer para que venha uma camisa também muito linda. Eu gostei muito dessa camisa aí, uma camisa simples e bonita, cara. É isso, velho. O Vasco é isso aí, cara. Entendeu? Eu gostei muito desses detalhes todos pretos. Eu acho muito linda a camisa do Vasco, toda preta, valoriza mais a cruz de Malta, a cruz ficou impecável,
com o sorte da Nike ali do lado, cara, o símbolo da Nike ficou espetacular, cara. A gente espera que seja uma parceria que venda muita coisa. Quando começar as vendas dessa camisa, se prepare, corra contra o tempo, porque vai esgotar, cara, em questão de minutos. Eu acho que em questão de minutos vai ter esgotamento dessa camisa aí da Nike. Certamente aí o torcedor tem que ficar muito atento para não ficar sem esse modelo aí já nos primeiros meses, né? Já nos primeiros dias de lançamento aí da Nike. Só para você ter ideia quanto ao tamanho desse anúncio da parceria entre Vasco e Nike, em apenas 7 horas a Nike teve um alcance de 5,5 milhões de espectadores aí vendo o anúncio oficial da parceria com o Vasco. Vale ressaltar que o Atlético Mineiro teve o seu anúncio no fim de novembro para hoje. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, teve apenas aí um pouco mais de 2 milhões de impressões dos torcedores, cara. Com certeza mostra a diferença dos clubes, a grandeza, né? E como eu sempre falo, e como eu falei ontem no vídeo, cara, é um absurdo as redes sociais do Vasco ter apenas 3 milhões e 600 mil seguidores, por exemplo, no Instagram, cara. Pra mim é um absurdo. O Vasco tinha que ter no mínimo 10 milhões de seguidores. No mínimo 10 milhões de seguidores lá no Instagram. Com certeza, falta aí aumentar mais o marketing do Vasco. Como eu falei até no vídeo ontem, o marketing para aumentar é lógico com títulos. Isso aí a gente vê na prática. Eu vejo pelo meu próprio canal aqui, quando o Vasco tá ganhando, meu amigo, é uma beleza. As visualizações vão lá no céu. Quando tá em baixa, quase ninguém tem visualização no YouTube. Poucos canais aí tentam ter um pouco mais além de visualizações, mas é pouquíssimos. Quando o Vasco tá bem, quando as coisas andam, todo mundo fica de boa. Mas quando o time tá mal, é isso daí, né? Pouca gente quer ter interesse em assistir os jogos do Vasco, em saber de conteúdos do Vasco, e claramente a gente sabe que o Vasco tem potencial para muito além, cara. Muito além mesmo, entendeu? E com certeza isso tem que ser bem trabalhado por essa diretoria. Claro, o Vasco precisa voltar a ganhar títulos. Tem uma ótima oportunidade nesse ano de 2025, né? Comente aí o que você espera desse acordo firmado entre Vasco e Nike. Como eu falei, 300 milhões em 7 anos de contrato com a Nike. Vamos aguardar aí o lançamento, que vai ficar para o ano que vem. O Vasco fará a sua estreia dessa camisa em jogo contra o Maricá, na primeira rodada aí do Campeonato Carioca, no dia 14 de janeiro, e possivelmente, alguns dias antes desse jogo, a Nike deverá fazer o lançamento oficial das novas camisas do Vasco. Comenta aí qual a sua expectativa sobre essa chegada da Nike ao Vasco. Bom, agora vamos falar do mercado. Tivemos ontem a informação que o Paulo Henrique, um dos principais jogadores do Vasco aí na temporada, jogador de seleção brasileira, que vive a grande expectativa de jogar a Copa do Mundo, recebeu sondagens de clubes da Alemanha, Itália e Arábia Saudita. Eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro nessa última segunda-feira, o jogador cresceu bastante aí na mão do Fernando Diniz e teve um forte interesse de clubes europeus pelo jogador. Uma equipe da Alemanha e outra da Itália estão em contato com representantes do jogador, solicitaram as condições para um eventual negócio e nesse momento discutem valores. Recentemente, um clube da Arábia Saudita também abriu conversas. Nenhuma proposta oficial ainda foi apresentada nesse momento. O jogador tem 29 anos e essa pode ser uma das últimas chances da carreira de um jogador atuar em um grande clube na Europa. Para deixar bem claro, os dois clubes europeus que estão interessados no PH estão disputando a edição da Liga dos Campeões. Eu andei pesquisando, os 4 clubes alemães que estão disputando a Champions League nessa atual temporada são Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund. Um desses 4 clubes é o clube que tem interesse no Paulo Henrique. Com certeza, ótimos clubes aí, cara. Certamente o Bayern de Munique seria a melhor opção, né? E os clubes italianos que estão aí disputando a Champions League são Napoli, Inter de Milão, Atalanta e Juventus. Também boas opções, grandes clubes lá no futebol italiano. Acho que a Atalanta não é tão do escalão dos outros 3. Mas, cara, se realmente proceder o interesse desses clubes aqui, porque é um da Alemanha, um da Itália, qualquer um desses clubes aqui vai chamar a atenção do Paulo Henrique. É um jogador, como a gente falou, tem 29 anos, é um atleta que está vivendo uma ótima fase, quer jogar a próxima Copa do Mundo, sabe que o Vasco é muito importante na carreira dele, mas ele também quer fazer o pé de meia, tem a grande chance de jogar na Europa, entendeu? Jogar em um grande clube, talvez, no futebol europeu, vai que é uma Inter de Milão, Juventus, que é o Paulo Henrique, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, entendeu? Certamente ali ele tem uma grande oportunidade na sua carreira de jogar num grande clube no futebol europeu. E se pintar uma proposta oficial, eu acho que o Paulo Henrique será negociado e ele vai deixar o Vasco, muito por conta do desejo do atleta. Claro, o Vasco não quer se desfazer de um jogador desse quilate, mas o Vasco, infelizmente, vai acabar perdendo o Paulo Henrique se pintar a proposta oficial agora em janeiro, quando abrir a janela de transferência europeia. Os clubes têm interesse, se tiver negociação, a gente vai trazer a qualquer momento aqui no canal.
Informação, uma fonte muito confiável, Globoesporte.com. Se tiver uma proposta, ele vai deixar o Vasco. Só para deixar claro, nessa temporada, ele disputou 56 jogos até o momento da temporada, com 5 gols e 8 assistências. Números absurdos para um lateral direito. Por isso que ele ganhou o prêmio de melhor lateral. Tem que ser o lateral titular da Copa do Mundo em 2026. Segundo as informações do canal Vasco, em parceria com o VDG Cash, o Vasco tem um forte interesse na contratação do lateral esquerdo Renan Lodge. Ele seria o principal alvo para a próxima temporada aí na lateral. Após a lesão do Piton, o Vasco vai iniciar o ano sem um lateral esquerdo de origem para ser utilizado, né? Tanto que Vitor Luiz e Leandrinho deverão deixar o Vasco, já que o Diniz não confia nesses atletas. E o jogador que está livre no mercado após a passagem pelo Al Hilal está tendo reuniões constantes aí com o Vasco. Os primeiros contatos entre Vasco e o staff do atleta já aconteceram já há alguns dias. Nos próximos dias devemos ter mais reuniões entre o nosso clube e o staff do jogador para saber as condições e tentar, quem sabe, finalizar uma proposta para o Vasco conseguir contratar o Renan Lodge, que é um ótimo reforço, né? Um jogador que passou por muitos clubes lá no futebol europeu, entre eles Atlético de Madrid, Olympique de Marseille, Nottingham Forest, estava jogando no Al Hilal, teve seu contrato rescindido e está livre no mercado. Vale ressaltar que Corinthians e Atlético Paranaense também monitoram a situação do jogador e pretendem tentar a contratação do atleta em 2026. Esse jogador já foi especulado já alguns meses atrás, a gente falou aqui da possibilidade dele ser um reforço real para o Vasco em 2026 e agora volta à tona novamente o nome do experiente lateral. O jogador de 27 anos fez 42 jogos na última temporada com o Al Hilal, marcou 4 gols. Um jogador muito interessante, cara. Esse aqui seria um ótimo reforço para a lateral esquerda. Foi especulado em Caio Paulista. Você sair de um Caio Paulista para o Renan Lodge, cara, é uma diferença absurda, né? Jogador que jogou o Mundial de Clubes aí no meio do ano, certamente seria um ótimo reforço para o Vasco. Mas a parte salarial pode emperrar talvez esse negócio. O jogador que tinha um salário astronômico na Arábia Saudita não vai querer talvez abaixar tanto assim seu salário. Isso também, se não tiver clube europeu interessado no jogador ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, seria um ótimo reforço. Claramente seria o dono da lateral esquerda do Vasco, se ele jogar bem. O Piton acho que vai para o banco nessa daí, não tem condições de competir com o jogador da altura do Renan Lodge, jogador de seleção brasileira, jogou em vários clubes lá no futebol europeu. Comenta aí o que você acha do nome do Renan Lodge, se seria uma boa para o Vascão na próxima temporada. Além dele, como eu falei, Caio Paulista, Acunha e também outros nomes foram especulados para a lateral esquerda. Só que tanto Renan Lodge, Caio Paulista e Acunha foram os 3 últimos especulados aí no Vasco e podem, quem sabe, um desses 3 serem contratados pelo nosso clube. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. Se tiver mais novidades, vamos trazer mais tarde aqui no canal, hein? É nóis!